Queridos, boa noite, a graça e a paz, amém? Amém. Podeis assentar. Amém. Nós queremos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos aí em Filipenses capítulo 2. Domingo nós estivemos ministrando na Igreja Batista do Jardim. O nosso pastor Davi foi o nosso primeiro pastor, estava comemorando 30 anos de ministério e foi muito bom. E aqui também, com certeza, extraordinário, não é? Quero agradecer aí Daniel por trazer uma palavra tão abençoadora, e o Ministério de Louvor que segurou as pontas aí, e toda a igreja presente. Parabéns, que Deus continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Filipenses, hoje nós voltamos aí à nossa série de mensagens. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós chegamos aí dos versículos 12 ao versículo 18, tá bom? Mas vamos orar primeiro. Põe a mão no seu coração. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Nós temos experimentado a tua bondade, a tua fidelidade, temos experimentado, Senhor, da tua graça, e que bom, Senhor, que nós estamos aqui para adorarmos e para sermos edificados com a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos instrui, nos ensina, comunica verdades espirituais ao nosso coração, de maneira que a nossa vida ela seja impactada pela tua palavra, e essa palavra ela cause profundas transformações em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, quero pensar com você hoje sobre salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Nossa ministração de hoje, ela é muito doutrinária, né? Muita doutrina, a doutrina da salvação. Nós vamos discorrer um pouco dela aqui. E o versículo 12 e o versículo 13 nos dizem assim, acompanha aí: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam sua salvação com tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aí, por enquanto, nós vamos lendo e vamos ministrando, tá bom? O que nós podemos perceber já nesses dois versículos, queridos, é que, primeiro, a salvação ela é recebida, amém? A salvação ela é recebida, ela não é uma obra humana, não é algo que nós conquistamos, não é algo que pelas nossas obras, pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, por algo que a gente possa fazer, a gente adquire. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Nós não fizemos nada para merecer, nós não poderíamos fazer nada para conquistar, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morto não conquista nada, morto não faz nada. A Bíblia também diz que nós éramos escravos do pecado, ok? E escravo também não tem vontade própria, ele tem um Senhor, e esse Senhor manda na sua vida, e ele apenas obedece.
Logo, nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Não é um sinergismo. Além de nós não podermos comprar a salvação, não houve também uma cooperação entre nós e Deus para a salvação. Nós não tínhamos nada que oferecer em troca. Nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer para Deus, para Ele poder nos dar a salvação como troca. Não é um sinergismo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:8, e eu queria que nós falássemos todos juntos, tem aí? Sim, como é que diz aí? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus, é um presente de Deus, é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Essa salvação, como nós temos estudado aí no IBL doutrinário, ela tem três tempos da salvação. Ou seja, nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos salvos. E nós fomos salvos, esse tempo da salvação, é que nós fomos salvos da condenação do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nascemos de novo, por meio do Espírito Santo, nós fomos salvos da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Fomos salvos da condenação. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o inferno perdeu, o diabo perdeu, a condenação eterna perdeu, porque nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos salvos do inferno de fogo, nós fomos salvos da condenação eterna que o pecado nos trazia. Agora, nós fomos salvos, mas também nós estamos sendo salvos. E nós estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. Esse processo de ser salvo do poder do pecado se chama santificação. Quando nós fomos salvos da condenação, se chama justificação. Fomos justificados. Mas agora nós estamos no processo de santificação. Fomos salvos do poder do pecado. Hoje nós podemos dizer assim: não, eu não vou pecar. E sabe o que a Bíblia diz, queridos? Em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Então creia que você pode ter uma vida vitoriosa, que você pode ter uma vida vencendo os pecados que te atormentam. Eu posso vencer, eu posso andar em vitória acima dos pecados que me convidam. Nós podemos sim, porque nós fomos salvos do poder do pecado. O Espírito Santo que habita em nós agora nos ajuda. Ele criou uma nova natureza dentro de nós. Antes nós só tínhamos a natureza adâmica, a natureza antiga, a natureza pecaminosa, e por isso éramos escravos. Só que Cristo nos libertou. Amém? E como livres agora, nós podemos agora andar em santidade. Então nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E também nós seremos salvos da presença do pecado. Isso é o último estágio, que é chamado de glorificação. No céu, aonde não há presença do pecado, lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mentira, traição, assassinato, roubo, qualquer outra coisa não haverá. Então nós seremos livres para sempre da presença do pecado, porque no céu não vai entrar pecado, porque no céu nós não vamos estar rodeados de tentações e de pecados. Então nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos
e nós seremos salvos. Amém? Às vezes a pessoa faz confusão, porque pergunta para o crente fiel, diz assim: você é salvo? Ele diz assim: eu sou. Mas a pessoa, ela pensa que ser salvo é só quando chegar no céu. Não, mas a salvação, ela já é uma garantia nossa hoje. Amém, queridos? É uma garantia. Em segundo lugar, a salvação, ela é desenvolvida. A salvação, ela é desenvolvida. Preste bem atenção. Isso é doutrina. E nós precisamos estar muito atento à doutrina da salvação. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nos apropriamos e mais somos libertos de pensamentos e de crenças que não condizem com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós recebemos a salvação, mas essa salvação, ela não é passiva. Essa salvação, ela é ativa. E nós precisamos desenvolver essa salvação. Se por um lado nós não fizemos nada para receber, por outro lado, depois que nós recebemos, nós precisamos trabalhar nela. Não é assim: eu fui salvo e agora pronto, agora eu vou dormir, descansar, porque tudo está resolvido. Negativo. E esse aqui é o processo de santificação. Eu te pergunto, esse processo, ele exige de nós, o processo de santificação? Exige, não? Exige muito de nós, porque exige a nossa vontade, os nossos desejos pecaminosos. Esse é o processo de andar carregando a nossa cruz todos os dias. O processo de santificação é lindo, mas ele custa um alto preço. Queridos, a salvação foi de graça, é de graça, mas a santificação é um preço alto que nós precisamos pagar. Ela não é passiva. A soberania de Deus e a cooperação do homem entram em ação agora. Mesmo que esse desejo, como diz o texto, o desejo de se santificar, o desejo de desenvolver a salvação também vem de Deus em nosso coração. E nós precisamos ouvir isso, sentir isso da parte de Deus. Porque Deus, ele coloca o salvo, queridos, aquele que nasceu de novo, ele tem desejo pela santificação. Ele tem desejo de agradar a Deus. Ele tem desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo. Ele tem desejo de agradar a Deus, de estar alegrando o coração de Deus. Todo salvo tem esse desejo no coração, porque a nova natureza está vibrando dentro dele agora. Amém, queridos? Enquanto buscamos a nossa santificação, e isso também é Deus quem coloca em nosso coração esse desejo, Ele mesmo vai nos dando o crescimento. Aí quando a gente busca esse processo de santificação, o Espírito Santo vai fazendo uma obra dentro de nós, e Ele vai nos transformando. Isso a gente não pode fazer, é obra dEle. Tem coisa que nós fazemos, tem coisa que é obra de Deus, é mistério de Deus. Amém? Paulo, em 1 Coríntios 3, de 6 a 8, ele compara isso com a natureza. Veja bem o que diz. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Então Deus, Paulo aqui em Coríntios, ele faz uma comparação. Veja só, aqui nós temos um jarro, e eu quero pedir ajuda de
Daniel, cadê Daniel? Ô Daniel, chega aqui Daniel, corre Daniel. Olha, ele está bem ali, gente, no meio da multidão. Veja, queridos, aqui nós temos, o que é isso aqui, gente? É o quê? É um jarro, não é? É um jarro. Aí, olha só, Daniel, ele é o agricultor, certo? Ele precisa da semente. A semente, para poder germinar, ela precisa ser semeada. Tira e bota na terra. Entende? Ela precisa ser semeada. Agora, veja só, olha, o que aconteceu? Ele deixou na superfície. Ainda não está pronto o processo, né, Daniel? Ainda não, porque a palavra de Deus diz que quando a palavra, a semente, ela representa a palavra. A Bíblia mesmo diz que ela é a semente, o nosso coração é a terra. E a terra boa, amém? Seu coração é a terra boa? A semente é boa, que é a palavra. E a terra do seu coração é boa? Amém. Essa semente, que é a palavra, ela não pode ser só jogada. Por quê? O que a Bíblia diz? Que o pássaro, né, os passarinhos vêm e comem. Só que ele faz uma comparação que é o inimigo das nossas almas. Que quando a palavra é semeada daqui, e você ouve e não dá atenção, ela fica na superfície. E o inimigo, rouba. Então ela não vai germinar e não vai nascer na sua vida. Mas olha o que o Espírito Santo faz. Isso, olha, coisa linda. Eu não queria sujar a mão, eu trouxe ele. Olha que coisa legal, né? Ele planta. Então, agora, queridos, será que vai nascer? Vai nascer. É isso aqui que a palavra está dizendo. Veja só. O Senhor já nos deu a salvação. A salvação já está em nós. Amém? Já está dentro de nós. A semente está dentro de nós. Agora, ela precisa ser desenvolvida. Imagina 10 anos essa semente aqui dentro. E nunca germinou. Será que valeu a pena? Não. 10 anos. Já era para estar frutificando. Mas alguma coisa aconteceu que não germinou. E eu te garanto que não foi a semente. Deve ter sido a terra. Mas o processo natural é que ela vai germinar e ela vai nascer. Olha que coisa legal que aconteceu com aquelas sementezinhas. Viu? Rapaz, que coisa maravilhosa. Até o jarro cresceu. Queridos, que coisa linda, uma planta, essa planta significa a nossa salvação, que ela está sendo alimentada, ela está sendo desenvolvida, e nós estamos crescendo na fé, amém? Estamos crescendo na fé, aí ela está com 1 mês, aí passa 12 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, continua desse tamanhinho. Você acha que isso é normal? Não, ela precisa fazer o quê? O que ela precisa fazer? Ela precisa crescer. Olha o que aconteceu, que coisa legal. Esse agricultor é peso pesado. Agora, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que esse agricultor, está pesado, Daniel? O que esse agricultor, dá para segurar? Dá. O que esse agricultor ele pode fazer com essa planta? Diga aí, para que ela chegue nesse estágio. O que ele precisou fazer? Regar, colocar água, não é? O que mais? Fofar, né? Adubar a terra, né? Pegar sol, né? Porque planta só na sombra não cresce saudável. E você só quer sombra e água fresca para crescer na caminhada cristã, não é? Não, precisa de sol, precisa de chuva, precisa de uma tempestade para ela nascer assim, crescer forte.
ok? Se o agricultor, ele... Tá dando para segurar? Tá, né? Se o agricultor, ele priva essa planta do sol e da chuva, ele vai estar prejudicando ela. No reino de Deus, Ele manda as provas, sabe para quê? Para te fazer mais seguro, mais firme, para que você cresça com mais potência na fé. É isso que acontece. Então o agricultor, ele fez várias situações, ele já jogou em cima da barriga aqui, já está pesando. Ele aumentou até o vaso. Até o vaso ele precisou aumentar, porque uma coisa é você plantar aqui para ela nascer, mas será que ela vai chegar a 2 metros em um jarrinho desse tamanho assim? Não, isso fala, queridos, de alargar a nossa fé. Nós precisamos nos alargar a nossa fé, alargar a nossa visão espiritual. E está nos alimentando de quê? Se a planta se alimenta de água e de sol, nós vamos nos alimentar de quê? Da palavra de Deus, da oração, da comunhão. E aí a gente vai crescendo, amém? Amém. Tá bom, né, Daniel? Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui, eu queria ter uma maior, né? Mas digamos, queridos, que essa aqui, ela seja maior do que essa, seja da mesma espécie. Tá bom? É da mesma espécie. É porque você está olhando ela diferente por causa da luz aqui, que ficou diferente. Mas é da mesma espécie, ela está agora maior. Esse é o processo natural. Amém, queridos? Digamos que é uma planta que ela gere, porque essa aqui é planta ornamental, não é? Mas digamos que é uma planta que dê fruto. Vai chegar o tempo dela dar fruto, sim ou não? E se ela não der fruto, está tudo bem com ela? Não. E por que a gente acha que a gente precisa de alimento o tempo todo, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos e não dá fruto, e a gente acha que está tudo bem? Não está tudo bem. Precisa nascer, crescer e reproduzir. Amém, queridos? Daniel, você coloca lá, você pode sentar, e você merece uma forte salva de palmas, cara. Obrigado, Daniel. Além de cuidar da planta, o mistério maior não é esse. Porque a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode estar na célula, ser discipulado, mas quem é que dá o crescimento, queridos? Fale. Deus é que dá o crescimento. Você viu Daniel esticando a planta aqui para ela crescer? Não. Daniel não estava assim, esticando, não, tu tem que crescer, e pegava a folha, esticava, e ela foi crescendo, foi assim? Não, porque isso não depende de nós, isso depende de Deus. O que é para nós fazermos, a gente precisa fazer, desenvolver a nossa salvação. Ficou claro, com essa ilustração, o que Paulo está dizendo aqui para os seus filhos na fé? Ele diz assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Sabe o que é isso? Tremor e tremor. Não é que a gente não vai pecar porque a gente tem medo de Deus. Não. É porque a gente o ama profundamente. É porque nós o amamos de todo o nosso coração. E esse temor faz com que a gente não queira entristecer o coração de Deus. Quem ama profundamente seus pais aí? Amém. Sabe, às vezes você não desobedece porque você não quer ver os seus pais tristes. Não é verdade? Deus, a gente não peca, primeiro porque o pecado ele causa morte em nós.
mas também porque nós não queremos ferir o coração de Deus, nós não queremos ferir a santidade de Deus, nós queremos agradá-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos ver o coração de Deus feliz com a gente. Nós não pecamos, não é porque a espada da lei está sobre nós, mas é porque a graça encheu o nosso coração, e agora o nosso coração está tão transbordante da presença de Deus, que nós queremos agradá-lo todos os dias. Desenvolvam a sua salvação com temor, não é de medo, mas é um temor que nos leva a agradar ao Senhor. Acontece na área biológica também. O bebezinho que nasceu ontem, daqui a 3 meses ele não pode estar do mesmo tamanho. Sim ou não? Geudiana, Heitor tem quantos anos, filha? Fique bem aqui no meio do corredor, filho. Deixa eu ver teu tamanho aí. Olha aí, que coisa linda. Olha para o pessoal lá atrás. Tadinho. O que o pastor está fazendo comigo? 5 anos. Agora imagina, Heitor, pode ir sentar no colo da mamãe, filho. Obrigado. Imagina, Heitor, com 20 anos desse tamanho. Mamãe, me dá gagal. Imagina você com 15 anos pedindo peito para sua mãe. Mamãe, quer meu filho? Quer mamar? É assim, com 15 anos, tamanho de marmanjo. Filho, vem almoçar, tá bom, mamãe, minha mamadeira já está pronta. Não, queridos, não é assim. Existe tempo de nascer, mas também esse tempo de crescer, ele precisa estar na nossa vida todos os dias. Nós precisamos experimentar o crescimento, o desenvolvimento. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, desenvolvam a salvação de vocês. O que vocês ganharam é de graça. Heitor pediu para nascer, Geudiane? Quem pediu aqui para nascer? Ninguém. Não foi da sua vontade, não. Foi da vontade dos seus pais. Nasceu. Agora, se alimentar, você vai precisar se alimentar. Você vai precisar crescer intelectualmente, emocionalmente. Espiritualmente, a mesma coisa. O Senhor fez a obra do novo nascimento. Agora nós precisamos caminhar em santificação. Desenvolvam a sua salvação. Meus amados, nós não podemos ser uma geração que deseja ser santo, mas sem preço. Deseja ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não quer pagar preço. Às vezes a gente quer crescer na fé, mas não quer pagar o preço, não quer se arrepender, não quer se quebrantar, não quer deixar o pecado, não quer deixar uma vida promíscua, não quer deixar de falar mal do vizinho, não quer deixar de fofocar. Vai crescer quando? Nós estamos em uma geração que está procurando não por transformações, mas por melhoras, algumas reformas, algumas mudanças. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, para a pessoa mudar alguns hábitos, ela não precisa nascer de novo. Ela não precisa ter um encontro com Jesus para ela ter algumas mudanças, para ela fazer algumas reformas na sua vida. Concordam comigo? A pessoa vai ao médico, o médico diz assim, olha meu filho, você está obeso, você precisa diminuir a sua comida, você precisa de uma alimentação balanceada, você precisa fazer um exercício físico, caso contrário você vai ter um infarto. Aí a pessoa chega em casa e vai num nutricionista, e aí muda a sua alimentação, começa a fazer caminhada e começa a ter uma vida saudável. Depois de uns meses você olha para a pessoa e diz, meu Deus, quanta mudança. Ela precisou entregar a vida dela para Jesus? Não. Olha, criatura, se você não parar de fumar, você vai morrer. Se você não parar de beber, você vai morrer. A pessoa para. Vícios, ela larga. Mas isso são mudanças.
A perfeita e profunda transformação, quem causa é o Espírito Santo em nós. E é isso que nós precisamos. O Senhor não nos chamou para termos mudanças superficiais. Ele quer mudar o nosso interior. Ele quer transformar a nossa vida. Amém, queridos? E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Você já tem, amém? Agora, o que você tem, você precisa desenvolver. Glória a Deus. Isso não é uma coisa pessoal. Ah, não, porque o senhor não sabe, pastor, a minha salvação eu desenvolvo todos os dias. Ninguém percebe, pastor, mas eu desenvolvo. É assim? Não. A salvação, ela precisa ser demonstrada. A salvação, ela precisa ser vista. Ela precisa ser demonstrada. Versículos 14 a 16. Façam tudo sem murmuração nem discussões ou contenda, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa salvação, ela precisa ser demonstrada. Como você diz assim, rapaz, aquela mangueira ali é uma mangueira muito boa, porque você comeu uma manga muito gostosa. Imagina duas mangueiras perto uma da outra, as duas estão carregadas de manga. Uma, o fruto é azedo que dá dor, que você dá aquela mordida e você faz aquela cara que não tem como mais ficar feia. Aí a outra você come, quando você morde, dá aquela sensação de bem-estar, de prazer, você se delicia com aquela manga, você até descasca ela toda, mexe assim na farinha, né? Olha, se o Catarino gostou, é profissa nisso, né, Catar? Olha aí, agora pensa uma manga azeda, você descascar e melar na farinha para comer. Queridos, como é que a gente vai conhecer a mangueira, que ela é boa ou não? Pelos seus frutos, não é verdade? A salvação, ela tem frutos também. A árvore, se a árvore é conhecida pelos seus frutos, o salvo também é conhecido pelos seus frutos. O que sai de você? Do que as pessoas se alimentam de você? De fruto azedo e amargo? Ou de frutos bons? Aquilo que exala de dentro de você, alimenta as pessoas ou é veneno para as pessoas? Pelos seus frutos, nós somos conhecidos. A salvação, ela é demonstrada. Não podemos dizer que somos salvos se não há frutos disso em nossa vida. O primeiro fruto, o fruto aqui que Paulo fala é que ela precisa ser demonstrada através de relacionamentos saudáveis. Esse é um fruto da salvação. Relacionamentos saudáveis. Aqueles crentes, eles estavam trabalhando lá em Filipos, estavam trabalhando mesmo. Mas sabe como eles estavam trabalhando? Divididos. Havia divisão, disseções, facções no meio da igreja. E facção, não estou querendo dizer esses grupos aí de facção, não. São grupinhos dentro da igreja. As panelinhas. Um puxava para um lado, outro puxava para outro. Eles estavam trabalhando, mas a motivação do coração deles não era boa. Essa palavra murmuração, ela tem a mesma conotação de Êxodo, capítulo 16, versículo 7, onde diz que o povo ali no deserto, eles estavam murmurando contra Deus e contra a sua liderança.
E isso estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Só que Paulo, ele fala a respeito de murmuração e dissensões ou discussões. Em Números, capítulo 11, versículo 1, olha o que diz: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu algumas extremidades do arraial. O que estava acontecendo na igreja de Filipos é o que aconteceu lá no deserto. Murmuração, e também eles estavam se queixando. Eles estavam não apenas murmurando, mas eles estavam em dissensões. Só que a dissensão, ela não é primeiramente externa. A murmuração, sim. A murmuração é um pecado externo. E quando a gente murmura, a gente leva todo o grupo a descrer de Deus. A murmuração é uma praga numa igreja, numa célula, numa família, numa empresa. Porque quando alguém murmura, alguém está levando outros a deixar de acreditar no projeto de Deus para aquele lugar. A murmuração é a cantiga de Satanás. Porque a murmuração faz com que a gente acredite que Deus, ele não vai cumprir a sua promessa. Que Deus, ele não vai nos alimentar. Que Deus, ele não está nem aí para a gente. E é por quê? Porque a gente começa a murmurar. Então essa murmuração, ela é perigosa. E ela também tem essa questão da dissensão, da queixa. A queixa, nesse texto, ela é um pecado de rebelião intelectual. A rebelião, até ela se externar, ela é criada no coração. Você começa a ficar insatisfeito. Depois que você começa a ficar insatisfeito, você começa a ver defeito. Quando você começa a ver defeito, você começa a murmurar. Você começa a murmurar e aí você se torna alguém desonroso. Entende? E aí você começa agora a pecar com o pecado de rebelião. Aquele povo se rebelou contra o Senhor, e por isso morreram no deserto. E Paulo está cortando isso aqui do meio da igreja de Filipos. Ele está dizendo, façam tudo sem murmuração. Eles estavam fazendo alguma coisa. Agora ele diz, façam, mas façam sem murmurar, e sem estar em discussão uns com os outros. Ele não pode ser igual ao povo do deserto. Eles deveriam fazer tudo bem, mas sem contenda. Aquilo que era pecado intelectual agora se torna uma contenda entre as pessoas, as brigas. E se você for ver o restante de Filipenses, desde o começo, Paulo está exortando a unidade, a pensarem a mesma coisa, a caminharem na mesma direção, porque ali já estava havendo brigas, dissensões. Então, queridos, além dos relacionamentos saudáveis, os crentes também eles devem demonstrar uma atitude irrepreensível. Vamos terminar de ler o texto? Vamos lá? Tudo bem? Vamos terminar de ler o texto? E então ele diz, a partir do versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, amém? Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão,
fiquem contentes e se alegrem comigo. Então, além dos relacionamentos saudáveis, os crentes eles devem demonstrar uma atitude irrepreensível. É uma atitude onde ninguém tem do que lhe acusar, irrepreensível. Ou seja, você não é repreendido por ninguém. É aquilo que Jesus diz: quem dentre vocês me convence de pecado? E ninguém poderia encontrar pecado em Jesus. Ele era irrepreensível. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser irrepreensíveis diante da sociedade, diante da comunidade onde nós estamos. Você não pode estar no seu trabalho e as pessoas dizerem assim: mas não é tu que é crente, tu está fazendo isso? Ah, não é tu que é crente que estava pregando para a gente ali, e como você está na mentira agora? Como é que agora você está enganando? Como é que agora você está vendo filme pornô aí no celular junto com teus amigos? Como é que você está rindo da piada imoral ali? Então você está sendo repreensível. Quando as pessoas do teu trabalho, elas olharem para você, elas não vão poder achar nada do que lhe apontar, do que lhe acusar, do que dizer, você está errado. O máximo que elas vão poder dizer é: esse ali só quer ser o crente perfeito. Não tem isso também? Porque a gente não faz nada de mal, a gente é acusado de querer ser perfeito. Mas é melhor assim, do que ser taxado de crente carnal, de crente meia boca, ou qualquer outra coisa. Nós somos esse luzeiro no mundo, puros e sinceros. Sincero significa sem mescla, não adulterado, produto não adulterado, sem cera. Fala a respeito de vasos que a pessoa vendia, e quando ela vendia o vaso, às vezes o vaso tinha uma rachadura. Aí sabe o que ela fazia lá na antiguidade? Ela pegava a cera e tapava aquela rachadura. E aí o vaso parecia novinho, e ela saía para vender. Mas sabe o que acontece quando o sol esquentava? A cera derretia e a rachadura aparecia. Paulo está dizendo: olha, sejam crentes sem cera. Vocês não precisam maquiar. Sejam irrepreensíveis, sejam puros, sem rachaduras. Amém, queridos? E o vaso que tem rachadura, existe um oleiro, que ele pode nos amassar e fazer tudo de novo, um vaso de honra, para a sua glória e para o seu louvor. Nós estamos no meio dessa geração corrompida, mas nós estamos como luzeiro, nós estamos como a luz no meio das trevas, nós estamos como a luz que o Senhor Jesus Cristo diz, que vós sois a luz do mundo. E Paulo está dizendo: olha, igreja, a Roma toda aí são trevas, mas vocês são luzeiros no meio das trevas. Igreja Batista Liberdade em Fé em Deus, nós somos luzeiros no meio das trevas. Nós somos luz aonde nós chegamos. Se nós estamos juntos aqui, nós somos luz. Mas e amanhã, quando nós estivermos espalhados pela cidade? Nós seremos o quê? Luz, é claro. Aqui a gente vem para renovar o nosso azeite, mas amanhã a gente vai estar brilhando aonde nós estivermos, amém? Glória a Deus. Então é isso, inculpável no meio de uma geração corrompida. A geração que nós estamos é uma geração corrompida, mas nós não podemos nos corromper, nós precisamos caminhar irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus e diante dos homens. Amém? Assim, nós desenvolvemos a nossa salvação. Salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Nós já temos, agora nós precisamos desenvolver. Amém? Que Deus te abençoe. Deus aplique essa palavra no seu coração. Coloque-se de pé e vamos orar.
Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo com a nossa vida. Se nós estamos aqui em pé, Senhor, prevalecendo diante do pecado, diante do mundo, diante dessa geração, uma geração adúltera, corrompida, é porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor, e nós queremos caminhar desenvolvendo a nossa salvação que o Senhor já nos deu. E essa é a postura do salvo, é desejar ser santo, desejar ser puro, desejar ser parecido com o Senhor. Nós queremos viver isso todos os dias. No meio desse mundo de trevas, nós queremos brilhar, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e digam: há algo diferente aí. Me dê um conselho, ore por mim. O que é que você tem que eu não tenho? Por que que você passa por problema, mas está sorrindo, está alegre, está feliz? Por que que você chora, mas o seu choro não é de lamento, de murmuração? De onde é que vem essa fé tão grande que você tem? Me explique, me diga. Ó Deus, que a luz brilhe em nós, e que nós possamos, Pai, ser o diferencial nessa sociedade. Nos guarda, Senhor, de sermos parecidos com o mundo, parecidos com o sistema. Nos guarde de nos amoldar, Senhor, a este século. Nos guarda. O Senhor já nos deu esse grande presente. Nós estamos tão felizes, Pai, porque o Senhor nos deu o maior de todos os presentes, que foi a nossa salvação. E nós queremos levar ela muito a sério. Nós não queremos andar por aí como religiosos. Nós queremos andar por aí com novidade de vida, porque nós encontramos o melhor, nós encontramos a boa parte, nós encontramos algo bom que nos satisfaz, que nos preenche, e por isso nós estamos tão felizes, Pai. Nos ajude no processo de santificação. Às vezes não é fácil, Pai, mas o Teu Espírito está conosco, nos acompanha, nos ajuda, nos dá força, e nós queremos viver aqui para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Domingo nós daremos continuidade ao livro de Filipenses, a carta de Filipenses. Não perca, nós queremos chegar até o fim, estudar toda a carta. E sempre quando nós estudamos um livro, uma carta, olha, nós nunca mais vamos ler essa carta da mesma forma. Porque todas as vezes que a gente for ler, o Espírito Santo vai trazer a lembrança, as lições que nós vamos aprendendo juntos. Amém? Amém.